Agora a gente vai falar de um tema que atinge todas as pessoas do planeta Terra, sem exceção. Seja rico, pobre, não faz diferença. Porque janeiro deste ano foi o mais quente já registrado na história do planeta Terra. As informações são do Observatório Europeu do Clima. O mês terminou 1,75 graus Celsius mais quente do que as temperaturas de janeiro registradas do período pré-industrial. O planeta está vivendo recordes de calor, isso há mais de 18 meses, há quase 2 anos. É recorde pós-recorde. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Giovanni Dolife, que é doutor em meteorologia e coordenador de operações do substituto do CEMADEM. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Aumentou e passou um pouco daquela que seria a temperatura ideal de 1,6 graus dos acordos para não ter o aquecimento global, né, Giovanni? Daqui para frente, vou usar o português que todo mundo fala, daqui para frente é só para trás, Giovanni? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que assistem a gente. Parece que sim, viu? Pelo menos com relação a concentrações de gases na atmosfera que aumentam esse efeito estufa, que é o que está provocando o aquecimento acentuado, né? Agora, com relação às temperaturas, anomalias em si, o sistema climático do globo, que não tem só a atmosfera, tem os oceanos, né? Aliás, a maior parte da energia do planeta ela é movimentada pelos oceanos, e os oceanos têm uma movimentação mais lenta. Então, a chance de que a gente esteja a cada mês mais quente do que o anterior, ela é baixa pensando a longo prazo, né? Se a gente olhar o histórico de subida de temperatura do planeta, a gente vê que sobe, depois desce um pouco, aí volta a subir, né? Então, na tendência, ele vai subindo. Agora, uma coisa que surpreende, Pedro, é que não esperava-se que esse mês de janeiro e esses últimos meses aqui fossem continuar aquela sequência de recordes, né? Porque a gente já está há 18 meses, a maior parte deles bateram recordes para aquele mês, desde o período pré-industrial. Então, a gente estava um ano atrás com o El Niño, que é o período em que a gente fica com as temperaturas do Oceano Pacífico acima da média. Então, aquilo contribuía para a gente ter essas temperaturas do planeta muito altas, né? Porque a gente está olhando tudo, né? Não só os continentes, mas os oceanos. Agora a gente está com a Laninha, que é o período oposto, ou seja, as águas do Oceano Pacífico estão um pouco mais frias do que a média. É a fase fria do Oceano Pacífico. E ainda assim, quando a gente computa o planeta inteiro, estamos com temperaturas acima da média. Agora, isso varia, né? Olhando, eu falei, o Pacífico está com temperatura abaixo da média, né? Na parte equatorial. E aonde, né, no planeta as temperaturas ficaram mais acima da média para compensar? Foi no hemisfério norte. Na faixa do hemisfério norte, latitudes altas, né, Canadá, Groenlândia, ali, parte norte da Europa, da Ásia, ali as temperaturas ficaram bem acima da média. O janeiro no Brasil teve temperaturas acima da média, mas não foi tão acima da média como essas outras regiões, né? A gente teve as temperaturas no Brasil, as capitais principalmente, ficaram entre 0 e mais 1 grau acima da média, né? Então, no Brasil, a gente teve até um pouco de sorte nesse mês, né? Mas a tendência, assim, é continuar nesse ritmo, assim, de aumento de temperatura, porque eu pergunto, assim, com o derretimento das calotas polares, toda aquela questão, e já veio o Laninha, que deveria ter diminuído a temperatura e não diminuiu, então é meio complicada a situação, né, professor? Assim, isso mostra que a resposta energética, né, do planeta a esses gases de efeito estufa está sendo mais intensa do que foi previsto nos anos recentes, né? Tem os modelos matemáticos, físicos, que rodam em supercomputadores, que simulam os movimentos dos fluidos da Terra, atmosfera, oceano, e também simulam o aumento das concentrações de CO2. Então, a gente tem diferentes cenários de concentração de CO2, né? O cenário mais otimista era esse em torno de 1,5 graus, né, que a gente já está rompendo, e tem cenários mais pessimistas com maiores concentrações de CO2, que resultam em impactos também, né, em mudanças nessa dinâmica do sistema oceano-atmosfera, mudanças mais bruscas, né? Mas é um desafio para a ciência ainda
conseguir determinar exatamente quais são essas mudanças, né? Tem, por exemplo, uma circulação no Oceano Atlântico, uma circulação meridional, que tem a sigla em inglês AMOC, né? É uma circulação que vai em parte pela superfície, outra parte pelo fundo, né? E uma parte dela é a corrente do Golfo, que sai do Golfo, águas bem quentes e amenizam as temperaturas na Europa, né? Então, essa corrente tem uma contribuição enorme na distribuição de energia do planeta e modula o clima em várias regiões, inclusive parte dos Estados Unidos, da Europa, né? Então, tinha-se uma expectativa de que ela estivesse freando, mas ainda há uma divergência com relação ao ritmo de desaceleração dessa corrente, né? Isso afetaria bruscamente o clima em várias regiões do planeta. Então, esses impactos locais são mais difíceis de prever, mas a tendência a longo prazo, ainda que a gente consiga reduzir bastante as emissões, esse CO2 fica na atmosfera por muito tempo, né? Uma parte dele, 10%, sai da atmosfera em pouco tempo, meses, poucos anos, né? Mas boa parte dele fica décadas na atmosfera. Então, ainda que a gente conseguisse agora parar as emissões, a gente ainda estaria sentindo os efeitos desses gases aquecendo o planeta ainda por algumas décadas. Em outras palavras, a transição energética talvez seja o único caminho, professor? Sim, a gente tem que gerar energia de outras formas, né? Não emitindo esses gases para a atmosfera, ou tecnologias que consigam aprisionar, né? Retirar esse CO2 da atmosfera. A melhor tecnologia que a gente conhece hoje em dia, mais barata, é plantando árvores, né? Então, recobrindo a superfície do planeta com mata, com árvores, com plantas, porque elas são, ao crescer, elas, né, vão tirando o CO2 da atmosfera, elas usam esse CO2 para crescer. Então, seria um mecanismo. Reflorestar é uma maneira de tirar CO2. Então, a gente diminuir o quanto a gente joga, né, ou seja, não emitindo CO2, né, usando fontes de energia renováveis, né, que não emitem gases de efeito estufa, energia solar, eólica, né, carro com energia elétrica, e também reflorestando e possivelmente desenvolvendo tecnologias para extrair esse CO2. Aí sim a gente conseguiria acelerar a redução de CO2 e, portanto, antecipar e frear, de fato, essa subida de temperatura do planeta. Giovanni, isso precisa, né, vamos dizer, da colaboração de milhões de pessoas, de governos, dos poderosos, né, querendo ou não. A gente, como cidadão mesmo, tem alguma coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia também para ajudar nesse processo? Tem sim, Pedro. Quando a gente tem consciência disso, as nossas escolhas pequenas no dia a dia começam a ser moldadas por essa conscientização. E que escolhas são essas? A gente consome, né? A gente compra coisas todos os dias, carros, a gente não compra carro todo dia, né? Mas é uma das coisas que a gente consome e a gente pode optar por um carro que não emite gases, né? Um carro elétrico, por exemplo, mas coisas pequenas. A gente compra no supermercado, nos lugares onde a gente vai, procurar consumir produtos de empresas que estão preocupadas em fazer essa transição energética, empresas que investem no reflorestamento, empresas que investem em zerar a emissão de gás de efeito estufa, né, o carbono zero, não só na produção da empresa, mas em toda a cadeia de fornecedores dessa empresa. Então, tem grandes empresas com visão de futuro que estão investindo nisso e divulgam que estão investindo. Então, dessas marcas, vale mais a pena consumir do que de outras. E um momento importante também para a gente fazer valer essa nossa vontade é na hora do voto, né? Escolher candidatos que tenham uma preocupação, que tenham propostas nesse sentido de reduzir as emissões. Evidente que é muito mais complexo, mas a gente sabe, né, que as mudanças climáticas têm tudo a ver com produção de bens, grana, dinheiro, né? Os poderosos países, a gente sabe, né? Revolução Industrial, toda aquela questão, as indústrias. Agora, eu queria ver com o senhor, um Donald Trump, que assumiu recentemente, já saiu do Acordo de Paris, é a maior economia do planeta, basicamente dizendo: não me preocupo com o meio ambiente, quero que meu país produza mais, enfim, toda aquela coisa que ele já disse. Qual que é o impacto disso, né, professor? Porque, né, Giovanni, você está falando assim, temos que reduzir, mas se aumentar
né, que é a tendência ali dos Estados Unidos, que é a maior potência do planeta, se aumentar, a situação vai ficar ainda mais grave, imagino. Sim, aumentando as emissões dos Estados Unidos, que é o segundo maior emissor do planeta, logo atrás da China, tem um impacto grande, sim. Né? Se durante isso não é imediato, né? E o governo dele dura 4 anos, né? Então teria um aumento gradativo de emissões, certamente isso vai acelerar esse efeito de aquecimento global, né? Então é preocupante ver nesse sentido, né? A gente espera que isso não dure muito tempo, e a gente torce que dentro do governo dele, né, ele perceba que não é uma boa ideia, mas se não acontecer, que pelo menos o governo seguinte tenha mais consciência com relação a esse tema e possa voltar atrás, né, nas ações que ele tomou, que vão contra uma hipótese que com 97% dos cientistas mundiais, né? E é um assunto que já vem sendo pensado há muito tempo, há mais de um século. No final do século XIX, lá nos 1890, já tinha um sueco. Logo que começou essa queima de carvão com a industrialização ali na Europa, né, ele percebeu que aqueles gases iam causar intensificar o efeito estufa. O efeito estufa, o que é? O calor, a radiação que chega do Sol, fica aprisionado aqui no planeta. Quanto mais gases de efeito estufa tiver na atmosfera, mais esse calor fica aprisionado. É como se a atmosfera não deixasse esse calor sair, né? E a gente tem um exemplo. O planeta Vênus, né, tem uma temperatura de mais de 400 graus na sua superfície, que não é explicado só pela proximidade do Sol, é explicado pela grande concentração de CO2. Então, na década de 80, a NASA começou a defender essa hipótese justamente observando, estudando atmosferas de outros planetas, né? Então, tudo isso que a gente fala não é só observando a Terra, é observando outros planetas, né, para confirmar essa hipótese. Então, a gente espera que essas ideias que vão contra, né, que vão emitir mais gases, que elas sejam, com o tempo, ocupadas pela hipótese mais aceita e que está aí há mais tempo, né, de que a gente precisa evitar essas emissões e fazer a transição energética. E não precisa perder dinheiro com isso, sabe, Pedro? Tem empresas de vanguarda, de visão, que já perceberam que aí tem grande oportunidade de negócio também. Inovação, tecnologia, traz grandes oportunidades de negócio. Então dá para a economia crescer, dá para a gente ter riqueza, mesmo mudando, né, fazendo essa transição energética. Isso que eu queria pegar esse gancho a respeito da transição energética. Seria a luz solar mesmo, eólica? Isso é viável? Porque, querendo ou não, cada vez mais a gente consome energia elétrica, né? Cada vez mais tudo conectado, enfim. Esse caminho funcionaria também, professor? Sim, sim. E a gente ainda pode ir além disso, né? Vou dar um exemplo. Aqui no CEMADEM a gente participa de salas de situação do governo federal, de gestão de recursos hídricos, onde participa também o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, que faz a gestão da distribuição de energia no país. E eu já participo há uma década dessas reuniões e a gente percebe o quanto a energia, não só a solar, mas eu queria chamar a atenção da eólica, tem aumentado o fornecimento de energia. A gente passou uns anos atrás por ano passado, uma seca histórica, né? E alguns anos atrás também um período de seca, né? Essa última década foi bem seca, e as reservas de água nos reservatórios da região sudeste, que é a caixa d'água do país, foram poupados graças à contribuição de energia eólica gerada na região nordeste. Então, o Sudeste hoje recebe muita energia elétrica da região Nordeste, energia de geração eólica. Então, a região Nordeste hoje produz muito mais energia que precisa. Isso vem para a região Sudeste, onde é possível, então, poupar as reservas de água. Então, é possível, sim, com a tecnologia que a gente tem hoje, né? E claro, assim como nas últimas décadas novas tecnologias surgiram, novas vão surgir e vão permitir que a gente continue produzindo e gerando emprego e riqueza sem precisar jogar gases de efeito estufa na atmosfera.
O senhor tocou num ponto muito interessante. Já tem a tecnologia, né? Basta implementar. E o Brasil, em toda essa situação, também é um expoente. Nós tivemos um probleminha com a conexão do Giovanni. Assim que a gente voltar, o pessoal... voltou, Giovanni? Acho que você está me ouvindo. Já está me ouvindo já? TV ao vivo é isso mesmo. Está conectado, faz parte. Mas como caiu de novo, acabaram de me avisar aqui, está instável, a gente vai tentar voltar a conectar com o Giovanni. TV ao vivo é isso, estava pela internet, mas o Giovanni estava explicando muito bem para a gente que essa questão da transição energética é fundamental e o Brasil tem caminho para isso. A gente sabe que o país, né, Giovanni? Acabaram de me avisar que ele voltou aqui, está conectado. O país, Brasil, né, nosso país, é um expoente nessa questão de produção de energia limpa, né? Sim, sim. Nós somos privilegiados, né? Porque as nossas, boa parte, praticamente metade, quase metade das nossas emissões são por conta de desmatamento. Então, a gente nem precisaria mudar para reduzir metade das nossas emissões, não precisa nem mexer na matriz energética, né? É muito simples, muito fácil. Se a gente começar a reflorestar, aí a gente começa a retirar CO2 da atmosfera e a gente tem, pela posição geográfica na região tropical, somos um país que recebe muita chuva, muita água, né? A boa parte da nossa energia é energia hidrelétrica, vem da água, vem da chuva, né? Então, é um privilégio que nós temos que poucos países têm. Aliás, a maioria, né? Os países ricos não têm todo o privilégio de ter essa riqueza de recursos naturais para gerar energia. Então, a gente tem bastante vento, tem bastante sol, né, numa região tropical, e temos chuva, temos a água. Então, a gente pode produzir muita energia e reduzir muito as nossas emissões com mais facilidade do que outros países. Olha, Giovanni, caminho tem. Espero que ele seja seguido, né? Muito obrigado pela entrevista, pela aula também. Giovanni Dolif, doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do CEMADEM. Obrigado pela aula, viu? Obrigado, Pedro. Boa tarde.